Pronto. Podemos começar. Não precisa ficar baixinho. Boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo Costa, sou arte educador do Grupo Formosura. E hoje a gente vai dar uma explanada sobre a construção de cena no teatro de bonecos. Vai ser em 2 módulos. Hoje é um módulo um pouco mais teórico. Todo mundo me ouvindo bem, né? Sim, dá para ouvir bem. Certo. Então, vai ser... E eu vai dar uma explanada sobre a... Isso. Eu já ia falar, tá? Esse eco não vai ser interessante. Então, Show, Marcos! Fala, Cleiton. Aí vocês vão, por enquanto, vocês vão só mutando os microfones para a gente focar na aula. Aí demais no final a gente vai abrindo para retornos. Então, como eu estava dizendo, essa aula dá uma explanação sobre construção de cena para teatro de bonecos. E aí hoje vai ser um tanto mais teórico e no próximo sábado vai ter aula um tanto mais prática. A minha intenção hoje é explanar sobre... Eu vou começar falando sobre a construção de cena de modo geral, que pode permear uma coisa um tanto genérica, pode permear tanto a literatura quanto o teatro de modo geral, e a gente vai fechando mais no teatro de bonecos, né? Então eu vou começar aqui a apresentação que eu preparei. Pois é, gente. Nós do Grupo Formosura, pela Escola de Mamulengo, vamos trazer o teatro de bonecos. Mais para frente eu vou explicar por que dessas figuras. Vamos começar aqui assim. Na construção de cena, nós podemos iniciar com os seguintes pontos, né? A gente, como toda cena, toda peça de teatro, a gente inicia com uma inspiração, onde a peça, seja qual for, seja literária, seja cênica, ela tem que ter uma ideia central, né? Tem que despertar o desejo do público, né, das suas emoções. No caso, o teatro, ele permeia em cima desse processo, puxando mais para as emoções que estão ali postas pelos atores, encenando. Na literatura, a gente pode encontrar uma coisa, porque a literatura, ela é como se fosse um fim. Ela já trabalha com a explanação dos processos, explicando as emoções, explicando o cenário, descrevendo mais detalhadamente o processo geral. O teatro já tem boa parte das coisas postas, das imagens postas, então ele se torna uma literatura meio, né? Ele é uma literatura dramática, feita não para se ler, mas para se ver, né, na cena. Então, enquanto a literatura fim invoca no leitor as imagens, o teatro já convoca o espectador para as imagens, né? Toda peça tem que trabalhar um tema central, basicamente. A grande maioria dos teatros de bonecos trabalham, dentro da ideia do entretenimento, eles trabalham bastante questões políticas ou politizadas de cunho social, em sua grande maioria. Nisso a gente puxa mais para os... A gente pode idealizar como os bufões faziam na Europa, né, com as críticas sociais disfarçadas de uma encenação, né, e nesse processo da literatura do meio, com o interesse acentuado da atenção e da criação das ações, o interesse, que ele é antropocêntrico, que ele está focado na ideia das pessoas, né, o interesse, sobretudo, a existência pela ação humana. Cabe ao autor dessa literatura meio dispensar essa narrativa e mais ao centro na ênfase e com ênfase a ideia de que a história se conta por si mesma no decorrer da encenação da trama, que converge para um enredo,
entrelaçada das situações a partir dos diálogos entre os personagens. E aí se dá a exposição da vontade, das contra-vontades dos personagens que entram no confronto. Nós temos em vista que o teatro, de modo geral, ele, dentre as suas vertentes, tem o realismo, e no teatro de bonecos nós puxamos mais para conceitos lúdicos, né? O realismo sendo um estilo de teatro que trabalha com essa fidelidade ao natural, embora a busca não seja tanto quanto ela reflete exatamente a vida, mas quanto ela faz entender a vida. E já esse conceito do lúdico, onde a gente trabalha os possíveis, botei, né, os possíveis do coração, do imaginário, que é mais presente no teatro de bonecos. Então a gente trabalha muito mais com esse processo do lúdico. No Mamulengo, como ele tem essa origem mais, vamos dizer assim, mais nas terreiradas, no interior, então ele entra no processo de ser puxando mais para a cultura popular do seu entorno, né, da localidade. A antítese, todo espetáculo de teatro, ou mesmo toda obra, seja ela literária ou cênica, ela trabalha com esse processo de antítese, que é esse equilíbrio das tensões na cena. Quando você tem uma cena muito tensa, muito carregada, muito emocionada, essa antítese é justamente o alívio para algo que acalme, para depois vir esse processo que é essas nuances, se sobe e desce constantemente, que como as batidas do coração no exame, o tempo todo subindo e descendo, isso é que dá a vida, isso é que dá o processo de um movimento dentro do espetáculo. Né? E no caso do Teatro Mamulengo, constantemente você tem, você pode ter cenas de tensão que são lentas e cenas cômicas, cenas de alívio que são constantes, são rápidas. O Teatro do Boneco não dá essa liberdade. O clímax, onde é o ponto máximo do tema do espetáculo, o problema é posto, né? Como, por exemplo, mais para frente eu vou explicar, aliás, com o espetáculo que eu escolhi para exemplificar melhor esse processo, o nosso processo de teatro de bonecos. Então, o clímax chega ao ponto máximo onde o problema é posto, não é resolvido, ele é colocado. O problema central é esse, que já às vezes vem no tema do espetáculo, noutras ele se apresenta no decorrer da peça, mas ele tem um ponto do espetáculo em que ele se torna isso. Não é só questão assim, falar de questões políticas, mas é modo geral, quando chega o ponto da questão política, é essa. Depois a gente entra no processo chamado de um final feliz, né, que é uma resolução onde se resolve o problema, por definitivo ou não. Muitos espetáculos dá-se a entender que o problema foi resolvido, mas há a ideia de continuidade. Isso se encontra muito também no teatro de bonecos, com personagens clássicos, ou não só no teatro de bonecos, mas no processo que a gente tem uma afinidade com o cordel, em personagens clássicos do popular nordestino, né, popular, aliás, brasileiro, não só nordestino, que são esses personagens espertos do interior, como personagens tipo João Grilo, que é bastante conhecido pelo espetáculo do Suassuna, que foi filmado no Alto da Compadecida, mas ele é um personagem de conhecimento popular. Então, um personagem que nunca morre, nunca envelhece, e sempre tem constantes inúmeras histórias a serem contadas. Você encontra outros personagens, como o nosso Mateu, do Reisado, Pedro Malas Artes, dentre outros personagens. São personagens que ele encerram uma história no seu final feliz, mas ele sempre encerra com um processo de continuidade, né? E às vezes esse final, o contexto é final feliz, o título, mas nem sempre o final obrigatoriamente vem a ser feliz. Ele tem o seu ponto felicitativo, mas não obrigatoriamente ele tem um final por si só feliz. Boneco popular no Nordeste, que você tem esses tipos de bonecos, né? O boneco tipo Mamulengo do Brasil, Casimiro Corpo, que é bem conhecido no interior do Ceará e do Maranhão,
também, se não me engano, permeia Paraíba. João Redondo, mais para o Rio Grande do Norte. Ele é também conhecido como João Minhoca, nos interiores de São Paulo, Briguela, em Minas Gerais, e dentre vários outros nomes. Eu só elenquei esses para exemplificar como o mamulengo em si. Né? O mamulengo foi tombado pelo IPHAN, ele é patrimônio imaterial, ele teve a inscrição em 4 de março de 2015 e o tombamento oficial somente em 26 de junho de 2017. Então, o nosso querido mamulengo, nosso Cassimiro Coco, ele é um patrimônio imaterial tombado pelo IPHAN. Então, já nós temos uma vitória da cultura popular dentro desse processo. A construção de cena propriamente com o mamulengo, eu vou elencar, como vocês veem nessas fotos, eu escolhi o espetáculo O Boi Estrela, que é do Formosura, ele foi escrito em 2002, se eu não me engano, e ele trabalha esses personagens, a Labuta do Mateu, que é um dos trabalhadores da fazenda, do capitão Melancia, em que ele é incumbido de cuidar do boi estrela, que é o boi premiado do capitão e com o qual ele trabalha muito de reizado. O Mateu é um dos, vamos dizer assim, dos responsáveis do processo, né, de manter vivo o reizado. Os tipos de personagens que a gente encontra no mamulengo são tidos como, por exemplo, o protagonista, que é, no caso, o Mateus. Ele age em busca dessa missão, ele tem a missão do processo de manter o reizado vivo, junto com os outros personagens e tudo mais. Nós temos o antagonista, que tanto o protagonista quanto o antagonista podem ter mais de um também. No caso do Boa Estrela, são 2, o capitão Melancia e a esposa dele, a Quitéria, que eles tendem a impedir que o Mateus execute seus objetivos. O Mateus, que é o nosso vaqueiro, que trabalha com isso. Os coadjuvantes, no caso, o Boa Estrela, você tem a Catirina, você tem aí nessa foto o Zabilin, que são personagens que estão em proximidade ao redor do protagonista. Eles ajudam, eles são cúmplices dos processos, eles trabalham junto com o protagonista. Há situações como, por exemplo, no boi, em que esse protagonista, sendo mais de um, ele pode permear, como a Catirina, ela permeia entre ser o protagonista da cena, da situação, e ser o coadjuvante, ou, quando está junto com o Mateus, ambos são protagonistas em peso na cena. E tem o personagem emblemático, no caso do Boa Estrela, o próprio boi, que ele representa esse bem desejado. É o processo de que, na história, o Mateus tem que tomar conta do boi, o Mateus tem que tomar conta do boi, e a Quitéria faz uma aposta com o capitão para se o Mateus mente ou não, porque o Mateus é como um malandro. O Mateus entra nesse processo de conseguir vencer, ter suas vitórias em cima da lábia, né? Esses personagens, eles trabalham em cima disso, e às vezes sendo, em sua maioria, anti-heróis. Eles não trabalham com o processo de ser um personagem mais correto, paladino, falando do bem, não. Eles trabalham com falcatruas, eles trabalham com essas enroladas, essas viradas, para o ganho próprio, não no sentido egoísta propriamente, mas no sentido de sobrevivência. É um exemplo que a gente vê muito no processo do decorrer do Auto da Compadecida, em que o João Grilo mente, engana do padre a mulher do padeiro. O fazendeiro engana todo mundo, inclusive o próprio amigo, o próprio coadjuvante, o próprio cúmplice, o Chicó. Ele chega a enganar o Chicó em várias situações, mas com todo dentro do processo do objetivo, né? As cenas propriamente do boneco se dão nesse processo. A exposição,
que é quando o que antecede todo o processo da ação, os personagens, e é uma característica grande do Mamulengo, do espetáculo de Mamulengo, em que os personagens já chegam se apresentando, quem são, o que fazem, onde vão, o que querem. No trecho que eu selecionei para mostrar para vocês, ele já mostra bastante isso, a personagem já chega se apresentando quem é, para onde vem, para onde vai. No decorrer da cena existe esse ponto de ataque, que é uma ação que cria o problema, que desequilibra a paz de todos os acontecimentos, e no espetáculo do Boa Estrela existem vários processos que trabalham com isso. Tem uma cobra que está comendo os animais, e o Matheus tem que resolver. Tem o patrão, que é o pratão, ele brinca, que é o Capitão Melancia, nessa imposição de colocar para o Mateus esse processo de cuidar do boi, não cuidar do boi, trabalhar, não faça o reizado, porque o boi dele que é premiado é que é mais importante, tarará, tarará. Há o desenvolvimento do conflito principal, né, os enfrentamentos do problema em si. No espetáculo você tem um conflito paralelo dessa cobra que passa engolindo tudo, engole o capim. Em outros espetáculos essa cobra também é bastante popular, nos espetáculos de Mamulengo, de Terreirada, e a cobra às vezes ameaça e acaba engolindo o elenco todo, com o protagonista no final resolvendo e salvando todo mundo. No espetáculo do caso do Boa Estrela, o desenvolvimento do conflito é quando há esse processo em uma aposta entre a esposa, Quitéria, a esposa do capitão, a Quitéria e o próprio capitão, sobre a honestidade do Mateus, e nesse conflito a Quitéria faz o Mateus, induz a Catirina, que está grávida, a fazer o Mateus matar o boi para ela comer a língua. E é todo o desenvolvimento. E o clímax, que é a decisão desse conflito, justamente nesse ponto, nessa cena elencada, em que há esse coadjuvante, que se torna, até nesse ponto, quase um princípio de antagonista, obrigando o nosso protagonista a executar, a fazer um ato que ele não quer, mas ele não quer tanto pelo amor ao personagem, ao boi, quanto pelo cuidado que ele tem com o patrão, que mandou ele cuidar do animal premiado. E no resultado final das ações, que é a chamada resolução, em que não há saída, Mateus, honesto que foi, conta o que fez, mas mesmo assim é demitido. E dentro desse processo, mesmo com essa demissão, que aí os processos culturais desses personagens que nunca morrem, e aí vem o processo do lúdico, em que ele faz o ressuscitar desse boi, certo? Então ele traz dentro dessa tristeza que ele tem de ser expulso e com a esposa grávida, 5 filhos, e todo o processo de pobreza, daí onde vem a ideia da politização, do social. E geralmente esses personagens principais são a identificação com o povo, com a parte da mais, vamos dizer assim, carente do processo, chamado povão, a identificação das pessoas que leem, uma das origens que é o cordel, das pessoas que leem o cordel, que têm acesso ao cordel, de se identificar como aquele herói, como aquele personagem, né, dentro desses processos. E o personagem nunca fica rico, ele sempre está nesse limite de miséria, limite de pobreza, mas não deixa de perder, não deixa de manter a sua felicidade, todo esse processo, né, toda a alegria de ser e querer estar bem, mesmo que seja passando a perna em alguém, mesmo que seja todos esses processos. Né? Agora eu vou apresentar a cena do Boa Estrela e a gente entra essa nossa diretora Graça Freitas com os bonecos, o Mateus e a Catirina. Agora eu vou encerrar aqui. Peraí. Parar essa apresentação para pegar aqui a cena específica. Só um
Enquanto eu a cena, nós estamos todos ouvindo aqui. Então, se eu busco aqui a cena, a gente vai falando aqui. Por exemplo, dar uma lida no texto do nosso querido Ricardo Guilherme, grande teatrólogo e parceiro do Formosura, em vários pontos. Ele fala que no Ceará, o teatro de bonecos, né, a tradição popular que incorpora temas de alto dramático, dos folguetos, das narrativas orais e do realismo fantástico. Ele se consolida como uma referência. Agora, tudo. Que isso. Cadê? Era que o celular está dando problema. Só um minutinho. Elzinho, cadê aquele link, Samuel? Somente isso. Cadê aqui? Isso, pronto. A referência fundante da nossa identidade na arte cênica, que vem sendo transmitida em diversas formas de confecção e manipulação desses bonecos, que tem bonecos de fio, bonecos de balcão, gigantes, marionetes, mas sobretudo o nosso mamulengo. Por variantes culturais, como eu falei, dos tipos de bonecos. Ela é herdeira de uma linhagem de anti-heróis. Essa persona mamulengueira absorve e reprocessa seus próprios ibéricos, seus protótipos ibéricos. Valeu, Samuel. Deixa eu só silenciar aqui. Vou usar. Só um minutinho. Isso. Os protótipos ibéricos e reinventa-se na brasilidade, que faz personalizar a sagacidade transgressora capaz de subverter o status quo, não apenas pelo uso da violência física, mas sobretudo pela força da artimanha maledicente e do argumento ladino, que é a forma como esse personagem, esse protagonista, que muitas vezes só consegue vencer dentro dos processos da artimanha para conseguir e conquistar o que deseja. Mas, como os bons escritores como Suassuna, sempre coloca esse contraponto de o que se ganha pela maledição, o que vem fácil, vai fácil, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Sempre dentro desse processo, para mostrar que não é assim que se vence, dentro desse contexto da moral. Um dos mártires da dramaturgia tradicional popular, o Cassimiro, que é o nome generalizado, o nome geral do tipo de boneco no nosso mamulengo, é Cassimiro Coco, como eu já disse. Ele bota boneco, suas peripécias nos demonstram o quanto os verbos brincar e representar são sinônimos, pois até mesmo as palavras brinquedo e brincante, quando alusivas às calungas e aos calungueiros, os calungueiros são os bonequeiros, né? Designam respectivamente o boneco e a representação que o manipulador empreende. O Cassimiro pertence a esse tipo de figuras ficcionais que nunca envelhecem, perseveram incólume dentro de si, sempre o mesmo caráter, mesmo na maturidade, a meninice vocacional de uma tipologia no qual reside, entre outros assuntos, como exemplifiquei, o João Grilo na literatura de cordel, assim como outros personagens da própria literatura de cordel, Pedro Malazarte e tudo mais. Então, em face às suas astúcias, os espectadores se dão conta não tão somente daquela infância atemporal, mas também da contraposição do embrutecimento que a alma menina pode sofrer ao deparar-se com os rituais da fase adulta. Por isso, a brincar da jogacidade do próprio boneco,
do personagem, ele ter essa coisa moleque. Por isso que tocados pela sensação de alumbramento, estranheza, ante o mundo que o Cassimiro Coco transmite, rimos, todos nós, com a trágica alegria de nos sabermos dialeticamente tão estranhos, ao mesmo tempo tão pertinentes à condição humana. Desse processo do trágico, da vida do Cassimiro, da sua miséria, de todos esses processos, ele não deixa de ser um infante, um brincante e um interpretação de como é esse joguete. Oi. A internet está ok para vocês? Tá travando? Tá travando. Teve um momento que travou e voltou agora normal. Certo. Qualquer coisa, vocês podem se pronunciar. Tá, valeu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer entendimento, a gente abre já para essas respostas. Eu vou lá transmitir de novo. Um momento. Uma guia do canal. Isso. Tá. Pegando aí, mostrando a guia. Certo. Nesse momento nós temos a Maria Marina, nossa bonequeira, e a Graça Freitas, nossa diretora, fazendo essa cena entre a Quitéria e o Capitão Melancia. A gravação não é das melhores, mas é ótimo para exemplificar como funciona uma mulher. Todas as minhas terras servem de plantação de soja com o
Mateus não. E eu aposto toda a influência de meu pai, como o Mateus mente. Pois não fazer o seguinte, eu estou para a Europa hoje, e até a minha volta, ele me diz, eu penso todo. Você tem empregada, lá para fazer, agora, e até a minha volta da Europa, o Mateus não me diz, você é que é sincera. Entendeu? E se prepara, porque você vai perder a costa. Não, vocês são as testemunhas. Presta atenção que se quer as testemunhas. Vamos, estão? Ora. E esse cara nasceu realmente, ele agora vai ter que mentir. Eu vou fazer mentir, porque eu quero a fortuna do meu marido, coronel, e eu vou conseguir. Pois é, nessa cena, embora um pouco complicado, porque é uma gravação antiga, dá para ver o processo do antagonista de impedir esse nosso protagonista de executar o seu ideal, a sua vontade, o seu propósito. No caso do espetáculo do Boi Estrela, o propósito de cuidar do boi, a ideia de ser o brincante, além de ele é o vaqueiro, que além de cuidar do boi, tem todos os processos, e eles, nesse processo egoísta, apostando sua parte na fortuna, só para ver o Mateus mentir. Eles, vamos dizer, imputam o referido protagonista a se tornar um errado, né? Imputam ele a executar uma mentira, tanto que ela sai dizendo, não é nem vão apostar e pronto, não. Ele vai mentir, vou fazer ele mentir porque eu quero o dinheiro. Então, nem os próprios antagonistas, que são um casal, se querem bem. Quem dirá ao pobre do Mateus, que é miserável, financeiramente falando, mas de uma cultura ímpar, e aí dentro desse processo da cultura que ele se sobressai em todo. No caso, nós vemos aí esse ponto, justamente, cadê onde eu coloquei aqui? Esse ponto do espetáculo é justamente o suspense, onde ele não é o suspense, ele é se torna a ênfase para o clímax, é onde os antagonistas juntam dentro do plano, no processo em que você vê, isso não vai dar certo. Eles não vão ser boas figuras para o processo do bem-estar do antagonista, ou do protagonista. Então, tanto que eles não só querem testar a honestidade, como vão fazer de um tudo para quebrar esse processo de honestidade do nosso protagonista. Aí entra nos processos, como eu falei anteriormente, o processo seguinte, em que a Quitéria induz a Catirina, que também trabalha no reisado, também tem a sua participação no nosso processo do reisado, ela, que está grávida, tem esse processo de desejo, ela induz ela a acreditar que a língua do boi seria benéfica para a gravidez, e a ideia de ser uma gravidez de risco, não sei o quê, e a Quitéria entra nesse processo de fazer isso, para justamente fazer a Catirina, que é a esposa do Mateus, porque o Mateus é apaixonado e tudo mais, e ela induz ele eu quero a língua do boi, que é o só mais só serve se for o boi premiado do Capitão Melancia. E o Capitão Melancia viajando também não resolve-se nada. Mesmo dentro dos processos, mesmo que o Capitão Melancia saiba que a Quitéria foi quem induziu esse processo, ainda assim o fato do Mateus ter permitido a morte do boi, não ter executado a sua missão, o seu emblema, para ele é irrelevante, ele dispensa
o Mateus dentro desse processo, e aí se dá esse final que não é tão feliz, porque você tem o personagem principal, que é um personagem um tanto quanto, como é que eu digo, miserável dentro dos processos econômicos, né? Um personagem carente, e o social, ele sendo posto para fora, numa situação triste, mas como mestre de reisado, vai embora com o boi ressuscitado. Ele manda ressuscitar o boi. Nos meus processos de teatro, o primeiro espetáculo que eu tive participação com o lúdico foi um espetáculo do Pedro Malas Artes. E nesse espetáculo tinha esse processo, uma briga de divergência. Pedro Malas Artes, o herói, era morto, e resolvia essa situação. O bandido saía satisfeito que matou Pedro Malas Artes, mas o narrador, que também era o mesmo ator, ele não deixava esse personagem morrer. Ele dizia: eu vou ressuscitar o personagem para que outras histórias aconteçam. Daí vem a imortalidade desses personagens. Assim como o Mateus, que em outros processos, né, brincadeiras, ele pode sofrer com pelejas, enfrentamentos e com outros personagens, independente da história, dependente de qual seja a história, ele pode ter esse sofrimento, mas ele tem essa imortalidade, esse processo de que a história nunca acaba ali. E uma das magias do folclore, desses personagens, né, emblemáticos, e outra das vantagens do teatro de boneco como Mamulengo, em que você pode ter cenas de uma extrema violência, mas que estão ali num cunho puro e simplesmente cômico. Qualquer cena que você encontre, mais clássica é o Mamulengo com um pedaço de pau que bate na cabeça do outro personagem. Clássico que você encontra em muitas situações, até figurativas de Europa, medieval. Você tem aqueles fantoches em que há sempre aquele boneco batendo na cabeça do outro, com um contexto, com um porquê. Nós encontramos muitos espetáculos aqui em que o personagem, vamos assim, militar entra nesse processo sempre do embate, na proibição, e é confrontado pelo popular, geralmente por esse personagem protagonista, que nesse enfrentamento ele faz desmaiar esse personagem que está atravancando a história, para poder a história continuar acontecendo. Aí gera uma situação cômica entre todos os processos. No caso, até então, eu acho que dá para a gente abrir para umas perguntas, né, Samuel? Nós ainda temos 4 minutos. Alguém tem alguma dúvida, alguma explanação? Lembrando que próximo sábado vai ter o módulo prático desse mesmo processo, da construção de cena. Então, o ideal seria quem puder ter uma Mamulengo à mostra. Eu gostaria de pedir a vocês que já vêm dentro do nosso processo anterior, assim como a Lorena, que já inclusive mostrou o Mamulengo que ela tem, puder criar uma cena de 1 minuto, de um começo, meio e fim, uma problematização simples, que tenha começo, meio e fim, com esse Mamulengo, e puder apresentar para a gente. Lembra essa boneca? Lembramos, sim, senhora, mas rapaz. Aí, o ideal, quem não tiver Mamulengo, não é difícil fazer. Isso, exatamente, o Samuel colocando o link. Esse é o link da confecção, né, Samuel? Ou é da manipulação? Pronto, maravilhoso. Aqui no bate-papo que tem do lado, o Samuel colocou o link da playlist e vai de confecção de bonecos de palito, feito pela Marina, que chega a ser um boneco mais prático e simples de fazer, não é tão trabalhoso. Temos, posteriormente, confecção de Mamulengo também com a Marina. Depois temos a manipulação de Mamulengo com a Maria Vitória. Se eu não me engano, ela também deu um anterior de boneco de manipulação direta, que é um pouco mais complexo. A gente vai dar uma aula mais posterior. Diga aí, Maria, o que você quer dizer? Estou pronto para falar aí. Diga.
No Mangue de não, Léo. Léo, escuta, fala um Hum. pouquinho sobre, porque às vezes a gente acha que para trabalhar com mamulengo tem que ter 2 mamulengos em cena. Mas fala um pouquinho, você é uma pessoa que domina bastante isso, essa questão de manipular, você é ator e o mamulengo, os dois em cena, entende? Sim, É sim, o sim. ator contracenando com o mamulengo. Inclusive, eu aprendi isso, esse processo, no estudo que nós fizemos numa segunda montagem, que foi o espetáculo que me fez entrar no Formosura, Pavão Misterioso. Nós fizemos uma segunda montagem, que tem uns 5 anos, a gente comemorou os 30 anos do Formosura no Teatro Zé de Alencar. Nós fizemos a remontagem justamente esse processo, onde o mamulengo dialoga com o próprio bonequeiro, né, o títere com seu titireteiro. As vozes, obviamente, no processo de voz e atitude são diferentes, cada um é um personagem diferente, e dentro desse processo, a cena se corre entre, geralmente, o mamulengo, por ser sempre o personagem, em sua maioria, mais maleável, ele é o, vamos dizer assim, ele é o esperto, e por mais bruto que eu possa ser na cena, o meu personagem era como se fosse o general, né, o capitão, o policial, que tentava sobrepujar o outro policial, o outro personagem que era o boneco, mas na esperteza da cena escrita, com o boneco sendo o protagonista, ele haveria de sobressair na esperteza, por mais que o policial fosse sobrepujar ele com força, com brutalidade, ele saberia se sair e tirar a moral do policial no processo de lábia, em que há nesse jogo. A gente pode até, inclusive, na próxima aula, trabalhar esse processo também. Quem quiser, inclusive, montar essa cena, obrigatoriamente tem que ter 2 bonecos, como a Marina falou, com um boneco só nesse processo, um diálogo simples, né, em que você possa trabalhar a esperteza. Quem quiser, o ideal seria construir uma cena, o ideal é construir uma cena vocês, nesse processo desta aula, mas quem tiver assim, pode tentar fazer um improviso em cima de alguma cena conhecida. A Suassuna tem várias cenas desse processo, com o João Grilo, coisas assim. E aí, Maria? E aí, de novo? O que você quer? Eu ia me odiar, né? Léo, poderia ser uma aula, um assunto, uma abordagem, eu e meu personagem do lado. Pode ser. Pode. O interessante é que tenha, nesse processo, um começo, um meio e fim, uma problematização e uma solução. O boneco, o ideal, como nós vimos, que é um clássico do Mamulengo com personagens, já chega se apresentando quem eu sou, Mateus, meu nome é Mateus, sou do Reisado, não obrigatoriamente tem que ter uma rima ou coisa do tipo, porque a rima, a gente traz muito a rima no Mamulengo pelo processo de que muitos textos do Mamulengo provém do cordel, como no interior, na terreirada, o clássico, o mote clássico se torna esse. Então, alguém mais alguma dúvida? Que eu acho que o nosso tempo está... Eu tenho uma dúvida. Oi, Amanda, diga. Eu não sei se eu entendi bem, mas a questão da montagem de cena está muito relacionada ao roteiro da peça, é isso? Não, no caso, dentro dessa aula, como um exercício simples, pode ser uma cena qualquer, que tem esse começo, meio e fim. A ideia da problematização e da solução, porque uma crescente, uma problematização simples, pode ser uma discussão entre um cliente de uma loja e a pessoa que passou o troco errado. Uma discussão simples, é só a questão do exercício da construção da cena. Entende? Aí a evolução disso no decorrer. Na próxima aula a gente pode trabalhar esse exercício com uma Mamulengo em si. Aí o que eu queria justamente pedir de vocês, desse exercício, que nessa próxima aula, uma coisa curta de 1 minuto, que vocês pudessem aparecer para a gente ver esse processo de trocas, entende? A minha dúvida era mais sobre a explanação que você fez, Leonardo. O que você explicou, eu não sei se eu estou falando de forma correta, mas assim, eu fui associando muito ao roteiro, a pensar no roteiro. Não sei se é isso. Seria mais ou menos isso? Dá para fazer essa comparação?
roteiro de uma teórico explanado. roteiro de uma peça. Não, o que eu fiz o explanado maior no processo, vamos dizer assim, completo, né? Entre quais são os pontos, tudo mais. Se você quiser construir uma cena, a gente pode ver outra forma, porque assim, como a aula tem só 1 hora, não tem como a gente montar um espetáculo e explanar. Por isso que eu digo como um exercício para a próxima aula, ser uma cena curta, só esse trecho, começo, meio e fim. Mas dentro dos processos, obviamente, mantendo contato com o grupo, a gente pode dar continuidade a esses trabalhos num processo maior. Quando tudo isso acabar e nós estivermos livres para nos encontrarmos, aí, inclusive todos convidados, as aulas na sede do Formosura retomam, a gente vai ter esse módulo maior de construção de texto, de roteiro e cena para bonecos, ou independente do boneco, se eu não me engano, está nos processos, hein, Júlia? Se a Júlia tiver, pode poder me confirmar, a Júlia Kilmer, nossa coordenadora. Há esse módulo, o problema é que toda essa coisa do Covid nos impediu de dar continuidade. Se eu não me engano, acho que já estaria rolando, não, Júlia? Essa oficina. A oficina de? Da construção de roteiro, de cena, de texto. Nós, no curso extensivo, né, de teatro de bonecos, nós temos oficina de dramaturgia e de interpretação de texto voltada para teatro de bonecos, com secção de mamulengo e de outras modalidades, né, como boneco gigante, construção de boneco gigante, boneco de balcão, né, então, a criação de cena, ela está, na verdade, dentro de todas essas outras oficinas, né? Entende? Isso. Ela faz parte de todas essas outras oficinas. Só pontuando aqui, nós agradecer o nosso amigo Neto Medeiros, de Macapá, pedindo para que a gente mantivesse as aulas, independente da pandemia passar, que nós mantivéssemos as aulas online. Vamos estudar isso, vamos entrar, ver como manteremos esses processos online posteriormente, né? Pode deixar. Pois é, Amanda, sim, mas você entendeu o processo. O que eu falei foi uma explanação maior do conteúdo do todo, né? De como se dá realmente a construção do texto, da cena, dentro desses processos, um aparato mais teórico de um texto todo. A coisa do exercício que eu pedi é só mais para próximo sábado a gente trazer, se quem puder trazer seria o mais interessante possível, uma coisa mais curta para todo mundo, quem quiser participar, todo mundo participar. Show! Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa? Alguém mais? Alguém mais? Alguém? Júlia? Léo? Oi. Não, só para dar um indicativo de como vai ser daqui nos próximos meses, né? Assim, a gente, Não entendi nada. Entendi nada. Não? Estão ouvindo bem, não? Agora eu estou ouvindo melhor. Está ouvindo? De que na próxima, como você falou, né? A próxima aula da gente vai ser de criação de cena, a segunda de criação de cena. E aí, em julho, a gente vai entrar com uma nova programação das oficinas, né? Com seminários, com rodas de conversa, com mestres da cultura popular, né? Então, palestras também sobre arte e educação, rodas de conversa, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, sintam-se convidados. Tá desligado o teu microfone, homem. Eu não sei como é que foi isso, porque eu juro que eu não mexi, não desliguei. E foi sozinho. E justamente, inclusive, pontuar que mais para frente a gente está organizando vai ser o primeiro seminário virtual nosso. Nós já tivemos 3 seminários, né, Júlia? Nós executamos? Sim. Nós executamos 3 seminários dentro dos processos da Escola de Mamulengo, e esse vai ser nosso primeiro virtual, que inclusive Neto Medeiros está convidado a participar conosco, né, como plateia, já está dentro do processo essa participação desse próximo seminário, que agora se abrange para o Brasil, mais facilmente, né, virtual. Oi? Não, no momento que eu fechei aqui. No roteiro que eu apresentei,
eu exemplifiquei como boa estrela, mas a base mesmo é dentro desses processos. Quem quiser, eu posso mandar uma basezinha escrita, entre em contato no Instagram do Produção de Formosura, que é @formosura _de_teatro. Para manter o contato, eu mando os tópicos, como eu escrevi, porque no caso eu usei o programa Prezi, ele é parecido com o PowerPoint, mas um tanto quanto diferente. Eu usei esse programa para defesa da minha monografia, então acho que ele é um pouco mais complicado para quem não tem. Eu poderia mandar o próprio arquivo do Prezi, mas como ele é complicado para quem não tem. Mas quem quiser, é só solicitar pelo Instagram, aí eu mando essa pontuação de itens, onde eu falei de cada parte, do processo clímax, inspiração e tudo mais, ou as dúvidas em si a gente pode manter no escrito. Pode, exatamente, como o Samuel respondeu na produção, pode assistir o próximo sábado. Quem quiser se inteirar, por exemplo, o Samuel mandou aqui na lista, manda de novo, Samuel, o link, isso aí. Quem quiser se inteirar, esse link aqui que está no bate-papo é das aulas que nós até então estamos mantendo online. As primeiras aulas com a Maria Marina, nossa bonequeira, nossa maravilhosa arte educadora, que também é da capoeira, que fala sobre o boneco de palito. Depois a confecção e manipulação de boneco de palito. Depois confecção de mamulengo. A Maria Vitória, nossa outra parceira arte educadora, integrante do grupo, né, com a manipulação do mamulengo. E hoje vai entrar também, depois esse link, desta aula que nós tivemos, dessa concepção do texto, da cena do mamulengo. E assim, cada vez a aula se faz, no posterior, entra como aula feita. A Júlia colocando os contatos nossos, o e-mail da Escola de Mamulengo e o telefone de contato para qualquer maiores dúvidas. Creio que, por enquanto, teoricamente, nesse contexto teórico, eu acho que é isso. No próximo sábado, a gente volta com a aula sobre prática dessa concepção de cena. A gente vai trabalhar. Aí o cenário, eu acho que eu vou ver como é que eu faço para mudar esse cenário aqui. Eu? Voltei. Valeu. Mas eu continuo escutando vocês, eu não sei de mim, mas eu continuo escutando vocês. Enfim, próximo sábado vai ser a de manipulação, né, com a manipulação, e aí, no caso, eu vou ver como é que eu vou fazer no questão do cenário. Eu tenho nossos dois Cassimiros, Cassimiro Negro e Cassimiro Branco, inclusive, esses dois são dois Cassimiros, né, que a gente trabalhou muito com esse aqui, apelido ali de espinha de peixe, em algumas apresentações. Mas aí eu vou ver como eu faço. Posso trabalhar tanto com boneco quanto com bonequeiro, ou trabalhar os dois bonecos em si, unidos, trabalhando juntos, certo? Quem quiser produzir seu mamulengo, tem ali as aulas. Quem quiser trabalhar, fazer essa cena com o boneco de palito também é válido, não é problema. Minha visão não é problema, é questão de tempo, né? O importante é que na próxima aula vocês participem visualmente com a gente, certo? Que haja essa interação, não só não só audível, não só de voz, mas também visual. Estamos ok? Show. Gente, muito obrigado a presença de vocês todos, as participações, dúvidas e todos os processos. Qualquer coisa, qualquer maiores contatos, está lá o e-mail, o contato. No Instagram, mais uma vez, digo, @formosura _de_teatro. Né? Temos essa live também, vai ficar lá presente. Boa parte da aula foi também uma live. Nós conseguimos essa conquista de transmitir aula numa live. Samuel, nosso trabalhador, nosso técnico de som, edição.
de vídeo, cena em tantos espetáculos, em 22 anos de teatro. A Júlia aqui, nossa coordenadora, agradeço a todos, a minha mulher Cárita, Amanda, Ricardo, Missinete, que mais, gente? Todo mundo aqui, pessoas aqui. A Missinete, o Ricardo, o Neto. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Até próximo sábado. Curti. Cadê, cara? Deixa eu ver. Um bonequinho de papel. Curti, é válido. Bota isso numa meia. É um processo, é um boneco. Botar a meia encaixa no boneco. Depois, cara, depois eu te mando um videozinho de fazer o boneco de meia também, bem facinho. Curti. Curti esse bonequinho aí. Ela que fez ou tu que ensinou, mulher? Muito bem. Muito bem. Tá de parabéns. Acho que só você, eu tô vendo. A bonequinha, ela fez o boneco de papel. Encaixou na mão um papel e embaixo outro papel sendo a boca para fazer o boneco. A Vitória chegando a essa menina se descabelada. Menina, eu tava lá no Instagram. Acabou a aula já, filha. Eu tava no Instagram. Acabou a aula já. Não, eu sei, só para dar. Eu tava no Instagram. Cárita, esse processo... Abre a boquinha, Dandara. Viu, Cárita? O processo desse boneco é também um processo que a gente tem de manipulação boneco de manipulação direta, onde a boca do boneco, o queixo do boneco de baixo, o dedão, e a parte de cima da cabeça fica em cima, e ele trabalha nesse processo. É parecido com isso. A técnica é mais ou menos essa. Muito bom. Eu vou ver se eu printo. Ela se inventou agora, assim, que criou, não inventou não, criou aqui do meu lado. Mostra aí de novo. Eu vou printar aqui, mostra aí de novo. Mas deixa parado um tempinho. Abre a boca. Abre a boca. Agora para. Pronto, printei. Bom, era bota de lado. De lado também, cadê o print? De lado, filha, bota assim. Mostra um pouquinho assim a cabeça. Aí, agora para, só um pouquinho. Pronto, aí. Printei. Show de bola. Muito bom esse boneco, cara. Muito bem. Dandara. Foi a Dandara. Dandara, perdão, Dandarinha. Você que é o gênio da situação, já entendi. Você que foi a mente criadora da situação. Muito obrigada, ela gostou muito. Sábado que vem nós estaremos de novo aqui. Massa. Mostra os vídeos. Então, vou acessar o link, certo? Isso. Ela queria criar pode ser uma cena simples, não é isso? Que ela me cena simples, uma coisa que demore no máximo 1 minuto. Que tem um diálogo entre alguém e um boneco, se possível um outro boneco, ou pode ser o boneco e ela também. Uma coisa simples. Começo, meio e fim, um enredo, um problema e uma solução do problema. Basicamente isso. Ela tem muita história, vai dar certo. Massa. Obrigada. Eu que agradeço a participação, gente. Valeu, Amanda. Até sábado. Tchau. Podemos encerrar, meus queridos. Até a próxima sábado.